Prêmio Sebrae trouxe uma coisa muito bacana para a gente, da equipe, porque a gente enxergou em pequenos gestos como a gente conseguiu esse prêmio, mostrando pequenas iniciativas de empreendedores que estavam dando resultado. Então, o jornalismo ele faz muito isso também. A partir do momento que a gente conta a história de alguém e mostra que é possível transformar a realidade de um lugar com pequenas iniciativas, acaba estimulando outras pessoas, né? Quantas histórias a gente não ouve de, eu estava lendo uma história e a partir dali eu percebi que eu poderia fazer aquilo também. Hoje a gente vive uma fase no jornalismo em que tem tantas notícias ruins o tempo inteiro, e quando você pega uma boa pauta de uma história boa, ela é possível vender de maneira muito simples e fácil. Na verdade, quando a gente teve a ideia de fazer o especial, a gente não pensou em economia. O ponto de partida foram os personagens. Eu acho que a figura do empreendedor, como conceito, ela é superior à figura do empresário. O empreendedorismo é uma atitude diante da vida. Se você já tinha uma credibilidade para conquistar espaço e tal, quando vem uma premiação nacional como essa do Sebrae e tal, você consegue uma credibilidade maior, principalmente dentro da redação e até com as fontes. E o prêmio Sebrae, ele veio com essa democratização, assim, digamos assim. E eu achei muito importante ter ganhado esse prêmio, porque eu sou do Norte, né? E em imagem foi a primeira vez que a gente está ganhando aqui. Então eu acredito que isso deu um incentivo para os outros colegas também escreverem. O Sebrae nos ajudou no início da nossa carreira no jornalismo, né? Porque o Sebrae tem muita credibilidade, então é uma marca muito forte. E daí você transfere, né? Evidentemente que você não transfere toda a marca, mas essa simbologia, esse peso é transferível sim. E foi isso que aconteceu. Depois que a gente ganhou o prêmio Sebrae, grandes oportunidades surgiram na nossa vida profissional. Então eu devo muito também ao Sebrae pelo que a gente tem conquistado nos últimos anos. Quando os pequenos negócios viram pauta, a notícia ganha destaque. 7º Prêmio Sebrae de Jornalismo. Esse empreendedorismo foi uma coisa que foi surgindo naturalmente, né, dos saberes populares e ganhando uma forma mais rentável e de meio de vida. Eu acho que existe uma característica da cultura do povo brasileiro, ser um povo virador, né? Do povo se virar a partir das suas necessidades, né? A gente tem uma ausência do Estado grande em vários setores da economia brasileira, em que a população está praticamente sozinha e tem que se virar. Então, culturalmente, o brasileiro é um empreendedor nato, né? Assim, sem aquele conhecimento, de fato. Normalmente aqui as pessoas elas experimentam e depois é que fazem, por exemplo, cursos do Sebrae. Elas começam de uma forma assim, autodidata mesmo, colocam a mão na massa. Então, assim, a gente tem o Porto Digital aqui, por exemplo, né, que é uma área fortíssima de empreendedorismo nessa área digital, referência no mundo inteiro. Então, assim, são projetos que vão nascendo de forma pequena e depois eles vão crescendo. Então, eu acredito que por a gente estar num estado onde esse empreendedorismo ele brota de uma necessidade. A necessidade faz com que a gente se reinvente. Eu acredito que por isso a gente tem belas histórias e essas histórias acabam chamando a atenção. O jornalismo é fundamental para o empreendedor hoje. Onde ele busca informação para saber do mercado é no jornalismo. Onde que ele busca informação para saber uma pesquisa de mercado ou que ramo investir, as novas técnicas, as novas práticas. O jornalismo oferece isso de bandeja para ele. Acho que o jornalismo tem um papel de jogar uma luz sobre assuntos que às vezes estão um pouco embotados, né, pela visão cansada das pessoas. É o caso do empreendedorismo. No caso dessa reportagem que eu fiz, e que é vencedora do Prêmio Sebrae, foi muito interessante porque fez parte de um programa que tinha esse escopo, né, um programa Brasileiros, que teve uma temporada que foi idealizada pelo Ednei Silvestre e que foi feito por ele, por mim e pela Neide Duarte. E nós escolhíamos histórias em que as pessoas mudavam a sua vida e a vida da comunidade ao redor. Quando surgiu o Prêmio Sebrae, eu achei muito interessante porque
começaram a falar das pequenas empresas, né, do microempresário, das pessoas que estão buscando algo que possa melhorar a economia do país e, claro, a sua própria economia, né, a sua existência aqui. Eu achei fundamental, porque passa a valorizar essas pessoas, né, essas ideias, né, que o empreendedorismo não é só você ganhar dinheiro, você ter ideias para você conseguir ganhar dinheiro e ter uma boa saúde, criar uma família com dignidade. Então, achei muito bacana a iniciativa do Sebrae em criar o prêmio. Penso que no mundo das imagens que a gente vive hoje, né, o rádio tem uma grande vantagem. Vantagem, sem imagem, é a sensibilidade da voz. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente consegue encaixar boas pautas, porque ser empreendedor num país como o nosso, onde nós temos quase tudo para não empreender, né, nós temos a possibilidade de contar grandes histórias de superação. Então eu vejo que empreendedorismo e superação são coisas conjuntas. E o rádio, por si só, é superação, porque a gente sobrevive neste grande mundo das imagens. E se você fosse parar para analisar, a gente já estava silenciado, não é verdade? Então a gente insiste em empreender. O rádio é empreendedorismo, por si só. Para você conseguir fazer uma matéria com o tema empreendedorismo e ainda mais com foco na sustentabilidade, que foi o tema que a gente buscou, primeiro você tem uma primeira trincheira dentro da própria redação. Para você convencer o teu chefe, para você convencer a pauta, né? Para você conseguir, por exemplo, se deslocar para uma cidade do interior a 3 horas e meia, quase 4 horas de viagem, você fica 2, 3 dias fora da pauta do dia. E quando você tem um veículo regional com a redação mais enxuta, é mais difícil. É difícil você conseguir emplacar, às vezes sair do dia a dia para fazer matérias mais longas, é difícil. Agora, assim, tudo é planejamento. Assim, é ideia e planejamento. A empresa não vai comprar a sua ideia se você não apresentar uma ideia planejada, sabe? Pensada. Se você não abrir o espaço para o diálogo. Se você não fizer isso, você não vai conseguir. Aí você diz, mas às vezes é preciso ter tempo de casa, ter experiência, é preciso conquistar a confiança. Conquistar a confiança é tempo. A gente faz parte de um portal aqui no Nordeste, né? O portal NE10, ele é o portal do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação aqui na região Nordeste. E a gente sabe que a nossa empresa é uma empresa estruturada, mas perto das empresas de São Paulo, Rio, por exemplo, que tem uma equipe muito maior, com muito mais estrutura, tem inclusive até mais tempo, muitas vezes consegue mais tempo de apuração. Nossa equipe é pequena. Então, assim, a gente consegue... muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas no tempo que a gente gostaria, com o tempo que a gente gostaria de ter. Então, a partir do momento que a gente, como eu falei, ganhamos 4 prêmios nacionais, competindo com grandes veículos de comunicação, veículos que a gente respeita muito, que são muitas vezes nossa base, né, de inspiração e tudo, isso é muito gratificante, porque a gente está numa região, como aquelas histórias todas que a gente contou, que é uma região mais pobre, uma região mais carente e que muitas vezes não tem acesso a tanta infraestrutura assim. Então, se você entrar no nosso expediente, por exemplo, são 3 jornalistas que produziram, apuraram, escreveram, editaram e um designer. A gente não tem, por exemplo, um editor de vídeo específico. E o nosso especial, ele é um especial multimídia. Ele tem vídeo, ele tem áudio, ele tem infográfico. Então, assim, a gente se reinventa aqui. Esse prêmio acho que mostrou isso, que independentemente do tamanho da emissora, da área de cobertura, da qualidade do material, acho que se tiver essa combinação de conteúdo, mostrar realmente, mostrar, colocar no produto a exigência do prêmio, e se for bem feito, não tem por que não levar o prêmio. A gente concorreu com grandes emissoras nacionais, emissoras que exibiram reportagens que estavam concorrendo nacionalmente. A nossa reportagem foi exibida para 318 municípios do estado de São Paulo. E aí, ainda assim, a gente conseguiu levar esse prêmio. Ou seja, o Prêmio Sebrae de Jornalismo realmente concede a vitória por um produto bem feito,
que acho que mostre exatamente como as coisas são, o empreendedorismo como foco do trabalho. Então acho que isso foi a prova de que, sendo bem feito, qualquer um pode levar, e só a chance de concorrer já é muito bacana. Só o fato de você colocar o teu trabalho ali junto com outras emissoras, produtos, grandes emissoras do país, e a gente, no interior de São Paulo, uma reportagem exibida para 318 municípios, a gente poder chegar à final, só isso já vale. E ainda ter o prêmio, demais. Olha, o que eu posso dizer para o colega cinegrafista, repórter cinematográfico, que vale a pena, porque é o seu trabalho sendo valorizado e você está ali perante todos os profissionais, os bons profissionais do Brasil, entendeu? A gente estava ali com pessoas com grandes nomes ali do jornalismo, como o Canela estava lá concorrendo também. Então você vê essas pessoas é gratificante. Então eu acredito que você, repórter cinematográfico, que tem boas ideias, vai lá, eu sou avesso a prêmio, vai lá, tenta. Acho que não custa nada. É uma valorização do seu trabalho. É legal você ter o seu trabalho reconhecido.